Vai lá, o primeiro que a gente vai falar aqui agora é o estado físico, segundo, vai lá, estado alotrópico, contemplando o 3 e o 4, tá? Primeiro que a gente já falou, qual que é? Vai, temperatura, segundo, quantidade dos participantes. E agora vamos falar de estado físico. Gilberto, como assim estado físico altera o ΔH das reações? Bom, vamos lembrar de uma coisinha que é bem importante, tá? Eu coloquei aqui o estado físico sólido, aqui o estado físico líquido e o estado físico gasoso. Tem uma coisa legal que depois você pode até pesquisar aí, a diferença de gás e vapor, tá? Não é a mesma coisa não. Show de bola. Gilberto, estado físico sólido, você colocou embaixo o H, que é a entalpia dele, não foi? Sim. Pessoal, estado físico, vai lá, sólido, a entalpia dele é pequenininha. Lembra, a agitação das moléculas em estado sólido é bem pequenininha. Mas vai lá, se eu quero transformar sólido para líquido, o que eu preciso fazer? Pensa que você está agora com água, gelo, ou seja, sólida na sua mão. Se você quer transformar água sólida para água líquida, você precisa aquecer. Você precisa promover um aquecimento. Show de bola. Eu preciso aquecer para fazer isso aqui, ó. Gilberto, como é que chama mesmo a transformação de sólido para líquido? Vai lá. Chama-se fusão. Fusão. Quando você aquece o sólido, por exemplo, o gelo de água, ele vai virar o quê? Vai líquido, água líquida. Show de bola? Mas para isso eu tive que aquecer. Eu preciso aumentar o conteúdo energético. É por isso que a entalpia do líquido é maior que a entalpia do sólido. Se eu aqueci, significa que eu aumentei a temperatura, aumentei o conteúdo energético. Gilberto, e se eu quiser passar o líquido para gasoso? Vai lá, como é que chama esse processo mesmo? Vaporização, que depois você pode até lembrar disso. Vaporização tem 3 tipos, lembra? Você tem a evaporação, você tem a calefação e você tem a ebulição. Vai lá, a evaporação é quando você deixa a água naturalmente virar vapor e ir embora. A calefação é quando você pega uma quantidadezinha de água e taca numa chapa quente e faz assim, ó. É uma vaporização instantânea. Agora a ebulição não. Você aquece bastante água, forma bolha, atinge 100 graus Celsius e ela começa a virar vapor. Show de bola? Legal. Mas eu quero que você entenda que isso aqui também envolve um aquecimento. Olha que legal. Isso envolve um aquecimento. Gilberto, se de cá para cá envolver um aquecimento, de cá para cá envolver um aumento do conteúdo energético. Antes eu tinha essa entalpia do líquido, agora a entalpia do gás é um pouco maior. Show de bola. Vai lá. Quer dizer, professor, que daqui para lá tá acontecendo o quê? Vai, daqui para lá tá acontecendo absorção de energia. Significa então que os processos daqui para lá são processos meramente endotérmicos. São processos que acontecem com ΔH positivo ou maior que zero. Agora vem o contrário, vai. Se eu quero transformar um gás para um líquido, eu preciso, fazer o quê? Eu preciso resfriar. Isso mesmo. Gilberto, se eu vou resfriar esse gás, como é que chama isso mesmo? Vai transformar gás para líquido. Isso é chamado de condensação. Condensação. Você também vai ver isso sendo chamado de liquefação. Show de bola. Gilberto, vai lá. Se eu tenho que resfriar, é por isso que a entalpia diminui. O conteúdo energético diminui. A mesma coisa de quando eu quero passar líquido para quê? Vai, para sólido. Como é que chama isso mesmo? Vai, solidificação. Gilberto, se eu quero passar um líquido para o sólido, pensa, sei lá, que você tem água líquida. Água líquida, você vai colocar ela no congelador. Logo vai acontecer o quê? Ela será resfriada. Se ela será resfriada, o conteúdo energético dela tende a diminuir. Show de bola. Gilberto, significa que daqui para cá e daqui para cá está acontecendo uma diminuição de quê? De conteúdo energético. Está acontecendo uma liberação de energia. Legal isso? Liberação de energia. Se é uma liberação de energia, o ΔH é o quê? Exotérmico. Então grava essa, por favor. De sólido para líquido e líquido para gás, vai lá, acontece uma absorção de energia ou entalpia. ΔH positivo. De gás para líquido, de líquido para sólido, vai lá uma liberação de energia. A entalpia vai diminuindo. Show de bola. Por que eu falei tudo isso? E não é nem da nossa matéria agora, isso é lá da química geral, é um outro assunto, mas eu queria que você entendesse que os estados físicos apresentam entalpias diferentes. Logo, se eu jogo numa reação química, olha só, eu quero produzir água, tá? Logo eu vou reagir hidrogênio gasoso com oxigênio gasoso e eu produzi aqui água no estado sólido.
Mas olha lá, se eu pego o mesmo hidrogênio gasoso, o mesmo oxigênio gasoso e produzo água líquida, note você que os ΔH são o quê? Diferentes. Gilberto, mas por que os ΔH são diferentes? Olha só. O que é ΔH mesmo? ΔH é HP menos HR. Tá lembrado disso? Aqui, ó, nessa reação, os reagentes são iguais dessa reação. Ou seja, a entalpia dos reagentes aqui e a entalpia dos reagentes aqui é igual. Entalpia dos reagentes é igual, porque são as mesmas substâncias no mesmo estado físico com a mesma quantidade, não mudei nada. Agora note você que do lado dos produtos eu tenho aqui água sólida e tenho água líquida. Água sólida e água líquida. Água sólida e água líquida têm a mesma entalpia? Não. Se não tem a mesma entalpia, significa que essa entalpia dos produtos é diferente dessa entalpia dos produtos. Então, a entalpia dos reagentes é igual, só que a entalpia dos produtos naquelas duas reações é o que? Diferentes. Se essas entalpias são diferentes, por consequência, o que serão diferentes também? Os ΔHs dessas reações. É por isso que esses ΔHs têm valores o quê? Diferentes. É por isso que essas variações de entalpia são diferentes. Da mesma forma, acontecendo nesse terceiro exemplo, ó. Aqui eu tenho hidrogênio gasoso, 1 mol, assim como nos outros. Aqui eu tenho oxigênio gasoso, meio mol, assim como nos outros. Só que aqui eu tenho água no estado o quê? Gasoso. Gilberto, se a água está no estado gasoso, é uma entalpia diferente das outras. Logo, ΔH também será o quê? Diferente. O que eu quero que você entenda é que quando a gente altera o estado físico de uma das substâncias da reação, você altera também o ΔH dessa reação. Não esquece disso. Gilberto, o primeiro fator que altera o ΔH de uma reação é qual? Temperatura. O segundo fator é qual? Quantidade dos participantes. E o terceiro? Estado físico. Substâncias com estados físicos diferentes apresentam entalpias diferentes, gerando por consequência variações de entalpia também diferentes para as reações químicas. Então vai lá, primeiro fator, não esquece, temperatura. Segundo, quantidade dos participantes. E terceiro, estado físico. De novo, primeiro, temperatura. Segundo, quantidade dos participantes. Terceiro, estado físico. Até então, são os 3 fatores que alteram o ΔH da reação que a gente aprendeu. Tem uma coisa bem legal também, que é o estado alotrópico. É importante que você saiba disso. É assim, existem alguns elementos químicos que eles apresentam substâncias simples diferentes. Exemplo, se eu chego aqui e escrevo assim, ó. Lá na tabela periódica existe um elemento chamado de oxigênio. O elemento químico oxigênio, ele é capaz de formar 2 substâncias simples diferentes. Ele é capaz de formar, o oxigênio gasoso, esse que a gente respira, e ele também é capaz de formar quem? O ozônio. São 2 substâncias simples derivadas do mesmo elemento químico. Isso aqui é um fenômeno chamado de alotropia. Repete comigo, alotropia. Alotropia é quando um elemento químico é capaz de formar 2 substâncias simples diferentes. Por exemplo, o carbono é um elemento químico que consegue formar também alguns estados alotrópicos. Quais são os 2 mais conhecidos? O carbono consegue formar, o carbono grafite e também consegue formar o carbono diamante. Vai lá, os 2 são átomos de carbonos ligados, só que com disposições, com geometrias diferentes. Show de bola. Gilberto, quando eu falo de carbono grafite e falo de carbono diamante, ambos são o quê? Sólidos. Então não tem como falar, de estado físico nesse caso, porque os 2 são sólidos. Nesse caso, a gente fala de estado alotrópico. São os estados alotrópicos diferentes do carbono. Eu tenho o carbono grafite e o carbono diamante. Vai lá. Gilberto, esses 2, eles apresentam a mesma entalpia? Não. E é por isso que, olha só, eu tenho aqui 1 mol de CO2, 1 mol de CO2 gasoso. Eu tenho 1 mol de oxigênio gasoso, 1 mol de oxigênio gasoso. Eu tenho 1 mol de carbono grafite e 1 mol de carbono que diamante. Pessoal, esses 2 têm entalpias iguais. Esses 2 têm entalpias iguais. Só que esses 2 têm entalpias o quê? Diferentes.
Se esses dois apresentam entalpias diferentes, logo o ΔH dessas duas reações também será o quê? Diferentes. Nesse caso, a gente não chama de estado físico, a gente chama de estado alotrópico, porque o estado físico seria o mesmo, os dois são sólidos. Gilberto, significa então que os estados alotrópicos diferentes apresentam entalpias diferentes? Sim. Gerando por consequência, vai lá pessoal, diferenças na variação de entalpia da reação. Olha só então o que você já aprendeu comigo nessa aula. Vamos lá rapidinho. Quais são os 4 fatores que alteram o ΔH de uma reação? Primeiro, temperatura. Se eu faço as mesmas reações químicas, com a mesma quantidade dos participantes, com o mesmo estado físico e vario só a temperatura, eu vou variar o ΔH? Vou. Gilberto, qual que é o segundo fator que altera o ΔH de uma reação? Quantidade dos participantes. Se eu coloco 2 reações, vai lá pessoal, com os mesmos estados físicos, na mesma temperatura, mas mudo a quantidade dos participantes, eu mudo por consequência a variação do ΔH, ou seja, a entalpia da reação. Gilberto, o terceiro fator, estados físicos. Se eu tenho as mesmas reações, porém com estados físicos diferentes, logo os ΔH serão diferentes. Quarto fator, estado alotrópico. Gilberto, se eu tenho 2 substâncias com estados alotrópicos diferentes, logo nós teremos variações de entalpia também diferentes. Guardou os 4? Temperatura, quantidade dos participantes, estado físico e estado alotrópico. De novo, temperatura, quantidade dos participantes, estado físico e estado alotrópico. Temperatura, quantidade dos participantes, estado físico e estado alotrópico. Temperatura, quantidade dos participantes, estado físico e estado alotrópico. Estado alotrópico. Temperatura. Quantidade dos participantes. Decorou? Por último, temperatura, quantidade dos participantes, estado físico e estado alotrópico. São os 4 fatores que alteram o ΔH da reação. E eu te vejo na próxima aula.